Confirmando aqui a conexão. Ai, 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 uma live muito importante, carregada de informação, com o tema a importância da observação. O que a gente observa? Será que a gente só vê, a gente só palpita, né? Como que a gente pode colocar essa observação? Gente, é uma live participativa, a Thaís está aqui comigo, é uma excelente profissional. Eu vou até contar um pouquinho aqui, deixa eu só convidá-la para participar. Até nas filas de espera a gente proseia. E que a Thaís foi essa grande alegria de encontrá-la totalmente, né, sem intenção, né, Thaís? Bom dia, querida. Dia. Tudo bom aí? Graças a Deus, um tempinho de chuva gostoso, tá tudo em paz. Ai, que bênção, que bom. Estava aqui falando, Thaís, antes de você se apresentar, eu até fiquei constrangida o dia que eu te conheci. Eu cheguei em casa falando para o meu marido, né? Que a gente não perde a oportunidade de prosear um pouquinho, né? E a gente estava É, na espera ali de um podcast. Ia participar de um podcast, ele ia participar de outro, a gente estava numa rádio. Aí eu falei pro meu marido, nossa, encontrei outra profissional de educação tão inteligente, tão estudada, tá escrevendo um livro sobre isso, aquilo. E eu não cogitei a possibilidade de depois a gente ter esse entrosamento, mas eu fiquei muito feliz. E aí eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal te conhecer mais. tá, obrigada. É isso aí, a gente se encontrou por acaso e nada que não seja o acaso, né, Zuzi? Eu acho que não existe acaso. Eu acredito muito que às vezes vem uns anjinhos aí e fala, ó, vai por esse caminho, tenha mais paciência, vá por outro, né? Mas faz parte do show, não tem como. Bom, Perfeito. para quem não me conhece, meu nome é Thaís Nogueira, eu sou psicopedagoga neurocognitiva. A psicopedagogia neurocognitiva ela é diferente da psicopedagogia tradicional. Então, eu não só faço a observação e a análise se a criança tem ou não tendências a condições neurodivergentes como neuroatípicas, durante o processo de avaliação que vem lá do neuropsicólogo, lá do psiquiatra, como eu também desenvolvo todo o processo de atenção, memória, atenção sustentada, memória de trabalho, as funções executivas em si, neurocognitivas, através da ludicidade, que é o tema do meu mestrado que eu estou concluindo esse ano, Glória graças a Deus. a Deus. É um mestrado internacional, ele é reconhecido por todo o Mercosul. Então, estou aí na correria para estar fechando, e é esse o tema. Além de outras, eu tenho mais de 35 cursos extras curriculares na área de TEA, transtornos de aprendizagem, fiz curso sobre psiquiatria para trabalhar essa saúde mental da criança, do adolescente, e estou aqui, firme e forte, galgando todos os processos de atendimento. E como é importante, né, a gente não parar, né, porque eu sinto isso. Parece que 6 meses que eu não faço uma leitura edificante na minha área, eu não tô falando isso como uma sobrecarga, porque a gente sabe da nossa rotina, quem trabalha em escola, depois tem que cuidar da casa, né? Às vezes a gente fica nessa autocobrança também. Mas como me faz falta não me atualizar, né? Pelo menos com um livro ou com uma roda de conversa, assistir uma live, um conteúdo que traga muita informação e conhecimento, né, Thaís? Porque tem hora que a gente tem que estudar a fundo mesmo, mas tem hora que, pelo menos atualizada, a gente tem que estar aí. Eu acho que é o objetivo maior de trabalhar a rede social, porque não é fácil também, às vezes, a gente está aqui, mas às vezes tem cada informação que a gente considera extremamente útil para levar para os profissionais e principalmente para as famílias, né? Por isso, gente, que quando a gente estava conversando, a Thaís veio com esse tema da observação. E eu entro aqui mais na parte de professora, que eu entendo a pressa da sala de aula, a urgência de atender tudo, a todos, a todo momento, né? E um pouco também das famílias, como consultora parental, que muitas famílias vêm trazer isso. E aí a Thaís está lá, né? Está clinicando, está atendendo. Então, assim, muita expectativa é colocada no trabalho dela também,
né? Como se fosse assim, olha, faça aí que a gente não precisa mais fazer aqui. E a gente tem que entender que sempre é uma rede, né? É uma comunidade, né? A escola, a família, né? Que a gente fala da comunidade escolar. E muitas vezes parece que a gente está delegando alguma responsabilidade, mas na verdade a gente tem que agregar, né, Thaís? Você sente isso também? Eu falo muito nas minhas aulas, né? Nas aulas que tem gravadas pela Hotmart também, e falo muito para os pais que nós somos um triângulo amoroso. Escola, família e a psicoeducação. Seja ela psicopedagogo, psicólogo, psiquiatra, a gente tem que ser um triângulo amoroso. Não dá para trabalhar sozinho. Como você disse, essa questão que a gente sente falta de estudar. Dentro da minha rotina do Fontes, eu tenho uma manhã só para o mestrado, para eu poder ler, alinhar o que eu preciso, porque eu vou apresentar uma tese, a gente precisa estar preparado para isso, e eu tenho uma outra manhã para estudar assuntos diversos. Então, se eu vejo um toque seu ou um toque de uma outra colega pela internet, eu falo, opa, eu preciso saber mais sobre isso, e tudo isso é rotina. E a observação faz parte da rotina. Seja ela na família, na clínica, no trabalho, na escola, porque eu também já estive em sala de aula. Eu fui professora por 16 anos, da educação infantil até o 5º ano. Depois, eu fui para a administração de escola. Então, eu tenho todo esse aparato de conhecimento e é uma coisa muito engraçada. Quando a gente consegue aprender a observar, a gente não deixa mais de observar. Porque existe uma diferença muito grande do ver e do olhar. E assim como o ouvir e o escutar. Então, são esses processos que, de repente, naquela angústia de você colocar a criança para fazer alguma coisa, de você colocar a criança para não te dar trabalho, para você cozinhar, de não te dar trabalho para você passar uma roupa, que a gente perde isso. Porque a criança está na frente da televisão e eu estou cozinhando. Você está observando a comida, para você não se queimar, para a comida não estragar. Mas e a criança? Quem está vendo se ela está tendo flap, se ela está mordendo a unha, se ela está se machucando, que tipo de brincadeira ela está fazendo com o carrinho e com o boneco. Então, tudo isso é uma preparação, assim como na sala de aula. Ah, mas eu tenho 25 crianças, 30 crianças. Tudo bem. Se você afinar o seu olhar, você consegue identificar se aquela criança está balançando a perninha de ansiedade, se aquela criança que está lá no fundo é porque ela é tímida mesmo, ou se ela tem algo neurodivergente que ela não consegue chegar nas crianças, se ela é neuroatípica e tem uma introspecção, uma insegurança, por que ela não consegue fazer nada na lousa? O que atrapalha ela? Então, às vezes, no dia a dia, são pequenas situações que, se a gente conseguir ver e olhar essa criança como ela, muda muita coisa. Muda muita coisa. Maravilha. E sabe que eu costumo falar lá dentro da pós para as professoras também, que o que você falou é perfeito. A partir do momento que você vê, você não consegue desver. A partir do momento que você aprende a observar, você não consegue desaprender, né? A gente até tem que ficar um pouquinho, né, com os olhos assim, ai, aí já não me diz respeito, mas o que a gente observa, né? Não que a gente saia com uma lupa, assim, como uma cientista doida em cima dos outros, mas é que a gente treina o olhar, né? Então, eu sempre falo que a gente tem que, até na rotina como professora, lá dentro da pós tem uma ferramenta que eu coloco o que você vai observar em todas as crianças. E programa, fala, olha, eu sei que é difícil prestar atenção em 25 alunos todos os dias, o tempo todo, mas faz um esquema ali de rotina. Essa semana eu vou prestar atenção no fulano, 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 na escuta, no comportamento, eu digo no comportamento, na estrutura mesmo corporal, na consciência corporal, né? Na sustentação, às vezes, do tronco da criança. Eu vou ver a organização do estojo, porque tudo isso são sinais. Principalmente quando a gente fala das funções executivas não desenvolvidas. Que, ai, tá todo mundo assim, as crianças. Antes tinha-se mais tempo para desenvolver isso.
A nossa sociedade tinha outro ritmo, tinha outro respirar, né? E hoje está todo mundo muito apressado, até a fala com as crianças é muito rápida. Então, assim, a criança está o tempo todo sobre essa pressão. Eu estava esse final de semana com o Frederico aqui em casa, e eu vi que às vezes ele acaba comendo rápido demais, porque deve ser por causa da rotina, que tem que se arrumar para ir para a escola, né? E a avó dele que fica ali. Aí eu falei assim, Frederico, a gente vai assim que você acabar de comer. Não tem problema, pode comer devagar, pode ter seu tempo. Ele falou, mas você não vai falar, vamos, vamos, vai logo? Eu falei, não, eu não vou falar, eu vou te esperar. Ele, então tá bom, porque às vezes a criança não quer essa chamada de atenção, né? E eu não tô falando assim por conta da avó ou da família dele. Mas na minha sala de aula, quantas vezes eu tive a coragem de implementar um feedback para as crianças me devolverem o que eu precisaria mudar, e as crianças falaram, professora, a senhora tem que deixar mais tempo para a gente fazer. E eu acho que aí, quando a gente está nesse flap, nesse looping de aceleração dentro da sala de aula, a gente só não deixa de observar, Thaís, mas muitas vezes a gente acaba até fazendo pelo aluno, nessa ânsia, né, que a gente tem de resolver as coisas. Então, eu acho que quando a gente fala de observar, a gente tem que observar o comportamento da criança, sim, mas antes de tudo, a gente tem que observar o nosso e controlar o nosso. Porque muitas vezes a gente fala, mas eu não percebi. Não percebeu porque às vezes você estava tão inundada do seu estilão de vida, né? Que a gente tem que se despir daquela professora que faz tudo, que resolve tudo, da mãe também, que está 100% ocupada. Então, eu acredito que esse observar vem primeiro de uma calma interna, nossa, que para observar a gente tem que respirar, né? A gente tem que fazer uma rotina ali de observação, né? E depois pontuar, né? E que você daria alguma sugestão para a professora ou para a mãe Eu acho que iniciar esse processo? o primeiro ponto essencial, independente se é escola, se é casa, se é trabalho, é a rotina. Você ter estruturado um planejamento no papel. Não precisa ter vergonha, eu vou pôr um cartaz lá de rotina. Gente, esquece isso. Eu tenho na minha agenda, a Letícia, nós já fizemos a rotina dela desse ano. E uma coisa que a gente não pode esquecer, gente, amém Jesus, que não vai mais existir celular nas escolas. A ludicidade vai voltar, a brincadeira vai voltar, o desenvolvimento cognitivo das crianças vão voltar. Isso é muito importante, mas isso é para um outro processo aí. Então, assim, já foi feita a rotininha da Letícia. Então, você senta com a criança e fala, vamos organizar a sua semana? Né? Então, assim, põe uma hora de leitura. Você não precisa excluir o videogame, você não precisa excluir o celular. Na sala de aula, você não precisa excluir a atividade livre. O que dá para se fazer numa observação, numa atividade livre, é uma coisa assim absurda. Você vê a interação da criança, você vê a autoestima da criança, você vê como a criança se aproxima, se ela é mais brusca, se ela tem mais cuidado de chegar, ou se ela é ela mesma. Oi, vamos brincar, como você chama? Todo esse processo já é uma observação, porque nenhuma criança é igual em casa e na escola. Nenhuma. Essa história de que a mãe chega, quantas vezes eu escutei isso e você também deve ter escutado, você não está falando do meu filho. O meu filho não é essa criança que você está falando. Gente, a criança é uma na sua casa, na sua família, com a independência que ela tem ou com as restrições que ela tem. Na escola, ela é outra. Ela está num contexto social, ela está com pessoas diferentes, ela está com regras diferentes. Então, você estruturar uma rotina na sala de aula é muito importante. Então, qual é a rotina? A gente vai entrar, vocês vão brincar livre, depois vai fazer uma rodinha de conversa. Quem vai poder falar hoje? Faça sorteios. Não precisa todo mundo ficar agoniado. Vamos sortear quem vai contar do seu dia, quem vai contar uma novidade. E tudo isso estando num quadro, na lousa, para a gente também estimular aí a leitura, a escrita. Se são crianças pequenas da educação infantil, quadros lúdicos, com desenhos.
E dessa forma, a própria criança vai entender o ritmo de sala de aula, o ritmo das atividades, e a professora vai conseguir se organizar. Opa, agora a gente vai estar na hora da história, então eu vou pegar uma história que eu já conheça nesse começo, para eu contar à escola e observar o que eles estão fazendo na roda. Sim. Isso é muito importante. Comece então com os livrinhos clássicos que a professora já conhece e não tenha receio de estudar livros novos em casa, essas historinhas infantis mais modernas, que são muitas hoje muito boas, para você, quando estiver contando a história, a hora que você virar a imagem para a criança, que você olhe, será que aquela criança está olhando para o livro de frente ou de lado? A Uhum. acuidade visual. Aquela criança está ouvindo você de cabeça baixa ou olhando nos seus olhos? Acuidade auditiva, atenção. Então, todo esse processo começa pela rotina. Sim, perfeito. E a gente fala que da rotina também, que são ilhas de segurança, né? E que a criança pode desenvolver o cognitivo e o comportamental dela, porque ela sabe o que virar próximo, né? Então tira muito. Tem uma professora minha da pós, ela falou assim: Nossa, Jéssica, eu montei a rotina conforme as orientações que eu tinha dado para ela, conforme a necessidade dela da sala de aula, a gente fez uma coisa mais estruturada. Ela falou assim: Nossa, como eles melhoraram, porque as crianças estão ansiosas, né, praticamente o tempo todo, elas não são, porque se você for mudando a rotina, for mudando o ambiente dela, como você bem disse, cada criança se comporta perante o ambiente que está. Assim como a criança no parque é uma, em casa é outra, na escola é outra, na natação é ótimo, claro, todo mundo é ótimo na natação que fica lá, né? A água relaxa, né? O duro é ficar ali numa fila esperando. E essa rotina tira muito da ansiedade da criança, ela saber o que é próximo. Para uma criança que tem esse working memory, que é essa memória de trabalho, né, por exemplo, não desenvolvida tão bem nas funções executivas, como, por exemplo, as crianças com déficit de atenção, todo o reforço tem que ser visual. E quando eu trabalho muito sobre a liderança das professoras, e coisa simples, só que extremamente importante, como a rotina, você não precisa ficar chamando a atenção toda hora, porque quem vai fazer esse papel é a rotina. Então não é você quem está dizendo que tem que ser feito, é a nossa rotina que tem que ser respeitada, né? E a gente já vai desenvolvendo várias outras coisas, porque ninguém acorda querendo fazer o que quer, fazendo só o que quer fazer, a gente não sai da cama, a gente fica ali com o celular, a gente faz porque está na nossa rotina, porque cria esse hábito. E quando a gente cria esse hábito na criança, melhora muito o comportamento. É muito mais fácil. E você cria o hábito e a confiança. Porque se Sim. a criança quebrar a rotina da sala de aula, ela vai chegar para a professora e dizer assim: Pro, desculpa, fiz errado. A criança fala, gente. A criança fala. Você quer saber a verdade? Converse com criança. É justamente isso. E porque a rotina a gente dá autonomia. Então, quando eles se sentem pertencentes, se sentem confiantes e capazes, eles devolvem isso. Eu acho assim, a gente fala que lidar com criança nos dias de hoje é difícil. Não é fácil, porque a gente sabe das nossas limitações. Mas eu volto a dizer que às vezes com os adultos é um pouquinho mais, porque a criança tem esses gatilhos de reciprocidade, de confiança muito melhor, né, do que os adultos. Então, assim, a gente fala muito do neurônio espelho, porque a criança vê a forma com que você trabalha, ela se sente mais confortável, ela se sente mais confiante, né? Tem um aluno que me veio aqui à mente agora, tá? Não sei se alguma professora já passou por isso, que a professora que esteja aqui ao vivo ou depois assistindo, teve uma briga comigo e com a família. Eu digo briga porque ficou assim. Ele não sabe, ele sabe. Ele fazia matematicamente, fazia maravilhosamente bem matemática e divisão em sala de aula. Aí fazia lá, trazia para corrigir, levava a lousa, ele fazia correção coletiva, eu trocava as fichas, ele corrigia do amigo, ele conseguia pegar o erro do amigo, chegava em casa, o pai nada. O pai dele, ele não sabe, estão fazendo por ele, a senhora está fazendo por ele, que é impossível pegar o caderno dele, está correto. Ele chega aqui em casa, ele não sabe, ele não faz nada, para ele parará. E o pai colocava uma pressão, esse menino já, eu tinha até induzido, tinha sugerido que ele fizesse bateria, porque ele estava com uns sinaizinhos de ansiedade para movimentar mais o corpo. Era uma criança que estava já acima do peso pela idade, já tinha
um sedentarismo ali já meio que na rotina, meio que familiar e tal, né? Aí eu falei assim, então tá bom. Se a senhora está duvidando, não tem problema. O senhor pode pegar um encontro comigo, eu vou levá-lo para outra sala, pedir para a coordenação me ajudar nisso. Ficou uma pessoa na minha sala de aula, deixei tudo planejado ali. Fui para uma sala reservada com o aluno, liguei o Google Meeting, deixei a câmera lá, coloquei o pai, é lógico que eu troquei a tela, coloquei o pai no mute, eu falei, Nick, a gente vai fazer isso, 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 beleza, beleza. Então, e você vai falando por que você está fazendo? Sim. Ah, quantas vezes cabe isso nisso e sobra resto? Fez. Ah, então vamos fazer outra? Aí eu virava a folha assim, vamos fazer outra? E ele fez. Aí, beleza, ó, então tá bom, Nick, a gente vai voltar para a sala de aula, você pode ir no que eu já venho. Aí o pai tava lá na ligação, falei, olha, o senhor tem alguma dúvida, alguma coisa? Ele não. Eu acho que ele não faz aqui em casa mesmo, porque talvez eu não tenha essa paciência, que talvez eu não tenha essa calma, né? E assim, se você não fizer, você não vai ganhar. Se você não fizer, vai ficar assim. Então a gente tem que levar em consideração, né, o ambiente que a criança está e o desenvolvimento que ela tem. Tinha outras milhões de coisas para o pai e para a mãe observar na criança, desde roer unha, desde da entonação de voz que não existia, tinha várias coisas ali para ser observado na criança. Mas o pai ficou preso ali à lição. E às vezes a lição, tá, era esse ponto que eu queria chegar. Às vezes a lição é um sinal para o pai e para a mãe começar a observar o aluno. Você Exato. acha que isso é um ponto de início ou não deveria ser? Não, a questão do ponto de início é você olhar para o seu filho mesmo. Não é porque o seu filho está em casa com você na frente da televisão que você não vai observar. Vou dar um exemplo, você pegou essa questão da matemática. Eu atendi uma criança com descalculia e TDAH, era o diagnóstico dela. E a escola exigindo, o professor exigindo que ele fizesse os cálculos matemáticos no esquema que o professor queria. A criança chegou aqui, eu comecei a trabalhar, puf. Fulano, como você chegou nisso? Não sei, tia, mas o resultado é. E eu observando ele. Então, cada dedo da mão, quando era dezena, cada dedo era uma dezena, ou cada dedo era uma centena, cada dedo era uma milhar. Ele desenvolveu essa técnica. Pela dificuldade de compreender os processos desenhados da matemática. E pelo cálculo mental dele, ele fazia assim, você não pode prender as mãos. Ele fazia assim e ele chegava no resultado. Eu cheguei para a psiquiatra, falei, olha, descalculia ele não tem. Ele consegue desenvolver, ele não consegue colocar no papel. Assim como uma criança que tem dislexia, lê, escreve, fala corretamente, mas não coloca, não consegue colocar no papel. Para a gente laudar ele como descalculia, a gente está dizendo que é algo muito mais amplo. Vamos mudar isso? Vamos verificar se ele também não tem dislexia, se não é um transtorno de escrita, né? E aí a gente foi trabalhando, fui para a reunião com a escola, o professor de matemática olhou para mim e falou assim, pode vir o mestre PhD em matemática. Se ele não faz os processos, eu não aceito. O professor está cortando o acesso da criança. Então, Sim. esse professor não observou que ele sabe fazer. Então, será que para o professor que não observou que ele estava na cabecinha dele, mudando os dedos para centena, para dezena, para unidade, para milhar, fazendo a somatória, ele não observou? E em casa, a gente consegue observar. Por exemplo, uma criança que é ansiosa, ela não vai só balançar a perna, ela vai enrolar o cabelo, ela vai pegar o brinquedo, ela vai ficar batendo o brinquedo. Se ela achar uma sujeirinha na unha, ela vai se prender com essa sujeirinha. Ah, mas ela está na frente da televisão há um tempão, não me dá trabalho nenhum. O que ela está fazendo na frente da televisão? O pezinho está balançando um no outro? Ela está se coçando? Ela está se cutucando? Ah, mas eu não vejo, eu só vejo a cabecinha. Sim. Então, mas você não pode só ver a cabecinha. Você precisa ver o corpo. Hoje em dia, com as redes sociais, as crianças se masturbam mais cedo. Descobrem a sexualidade mais cedo.
Será que ela não está se tocando? Olha, eu tô há 10, 11 anos em Indaiatuba, mas há 20 anos atrás, quando eu trabalhava numa escola, eu tinha uma aluna que ela se masturbava na ponta da cadeira, primeiro Sim, aninho. eu tive também na carteira, na cadeira. Na cadeira. Então, e a mãe falava: imagina, vocês estão inventando. Ela não está fazendo isso. Na época não tinha essa coisa de câmera, né? A gente pedia autorização para a direção, a sala era já com janelas, e a diretora chamou a mãe ficou na pontinha da janela e viu a menina com o movimento. E aí, quando a mãe foi ver, era enquanto assistia televisão, era no banho, quem dava banho na menina. Então, a gente precisa observar. O déficit de atenção não é só ficar parado olhando para você. Às vezes ele tem DEPAC, às vezes ele tem Uhum, deficiência ocular, ele tem a dificuldade da optometria. A criança só vê isso aqui, ó, como se ela tivesse um cabrestinho. sim. Ela não tem essa visão. E aí, como que faz? Você já parou para pensar, colocar uma folha de sulfite aqui? Fulano, eu tô falando com você e ele não tá olhando, ele não tá te vendo. Ele não te enxerga. Ou ele não te escuta. Então, a criança está na sala de aula muito quieta. Por quê? Ai, ele é lindo, cheirosinho, não dá trabalho, fica quietinho lá. Por que que ele fica quietinho lá? É isso que a gente precisa entender. Isso é observação. Então, se tem a aula de educação física e a aula da professora, a aula de música, em quais aulas ele fica quietinho? Na aula de música ele fica quietinho? Na educação física ele fica quietinho? Então, isso já é um tópico de se observar e de se antenar para essa dificuldade que a criança tem. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Thaís. Você acha que é importante, por exemplo, uma única pessoa observar essa criança em todas as aulas ou pegar esse relatório individualizado de cada professor? Porque isso muitas vezes a escola vem me perguntar. Eu vou deixar você falar, mas eu acho assim que depende de caso para caso. Porque essa observação às vezes pode ser induzida, né? Eu não sei se isso acontece ou não, mas nesse esquema, o que que você acha que seria melhor? Se um profissional, por exemplo, ou um psicopedagogo, ou até mesmo uma coordenadora, ou uma única pessoa observar essa criança em diversas aulas, ou cada professor entregar um relatório individual? No contexto da educação infantil e dos anos iniciais, até o quinto ano, é importante uma única pessoa. Uhum. Por quê? Porque a criança ainda está na fase de desenvolvimento, ainda tem a neuroplasticidade. Então, a cada estímulo, ela vai reagir de uma forma. Se a escola tiver uma psicóloga ou uma psicopedagoga, pedir para que essa profissional fique meio período, né, 2 dias na semana, alterna para não pegar sempre a mesma aula, porque essa profissional já vai ter um olhar mais amplo. Se a escola não tiver, que a gente sabe que nem todas as escolas conseguem ter, mesmo que a lei exija. Gente, a lei já exige escolas municipais, estaduais, particulares e federais, psicopedagogos e psicólogos. Sim. É lei. Depois da pandemia, é lei, tá? Muitas escolas, infelizmente, ainda não têm. Então, se a professora está ali e a coordenadora puder, professora, hoje você fica como observadora e amanhã a gente te dá 10 minutinhos para corrigir os cadernos no horário de um outro professor, a gente te auxilia, a gente coloca alguém para fazer a correção. Por quê? Porque essa professora conhece a criança no dia a dia. Essa professora sabe se a dancinha é de ansiedade ou se é o xixi que ela está segurando porque ela não quer parar de brincar, né? Uhum. Quando que a gente vê a criança assim, você fala, tá no meio da brincadeira e tá assim. Você tem que olhar, é xixi ou é ansiedade? Porque não chegou a Ou vez. é alegria, né? Essa Entusiasmo. exatamente, né? Quantas crianças, menino, não põe a mão no pênis para achar que está segurando o xixi para ele não sair porque ele quer continuar brincando? Então, tudo isso é a professora da sala que vai observar. Porque o professor de educação física está com essa criança 40, 50 minutos alternado.
é diferente dos anos finais do ensino médio, que são 12 professores e dentro da sua matéria específica você vai observar. E tem muito a ver essa questão da observação. Por que eu vou falar isso para vocês? Quando você decide que hoje é segunda-feira, eu vou observar quem estiver brincando de massinha. Legal. Coordenação motora. Fecha a mãozinha inteira. Não fecha a mãozinha aí, tô vendo que a minha criança chega até aqui. Marca isso. Por quê? Porque na psicomotricidade, para a gente fazer esse movimento, gente, vem daqui de cima e puxa lá do calcanhar. É o mesmo sistema neural. Então, não adianta você falar que a criança anda na ponta do pé e ela é autista, mas se ela não fecha a mão, ela vai andar na ponta do pé. Porque está tudo interligado. Eu trabalho com crianças aqui no Espaço Pontos com máquina de escrever, para que eles consigam ter essa força na coordenação motora. Por quê? Porque não desenvolve mais isso. Você chega na educação física, é queimada, tá? Queimada. Ele não segura a bola, não consegue segurar a bola. Tem que ser só bola pequenininha, aonde dê a limitação da mão. Isso é uma observação simples. A criança precisa de um desenvolvimento psicomotor com TO por um período curto para se desenvolver, ou com uma psicopedagoga que tenha desenvolvimento psicomotor, ela pode fazer isso, ou uma psicomotricista, ou dentro da sala de aula. Gente, vamos pegar farinha com água e fazer meleca? Pede para a mãe um camisetão velho. Sim. Não tem problema sujar a sala. Não tem problema a criança se sujar. Explica para a mãe por que a criança vai se sujar. Quem daqui de nós velho nunca comeu terra? Tá tudo vivo. A goiaba com bicho. Quem não caiu da árvore e quebrou as pernas? Nós estamos aqui, gente. Essas crianças precisam ter essas vivências. Então, a massinha de modelar é um item. Aquela bolinha que a gente compra para o vovô e para a vovó fazer a massagem é um item. Uma música antiguíssima que vai ficar na cabeça de vocês. Uma minhoquinha faz de massinha, duas... Gente, isso é coordenação motora, é psicomotricidade, é neurodesenvolvimento. Mas você acredita que até com o ensino médio e o pré-vestibular eu fazia uns exercícios de relaxamento de pescoço antes, porque eles entravam numa pilha na hora de fazer a prova, então eu comecei a colocar essa rotina antes de entregar exercício. E o exercício antes de ser do livro, eu comecei a estruturar os exercícios como se fosse prova. Então, aquele frio da barriga de receber a folha, e aí a gente foi trabalhando. Então, assim, a gente vai fazer relaxamento, vai fazer os movimentos com a mão, fazia tudo, a rotina, a respiração, aí eu entregava a folha, e era folha de exercício, não era prova. A gente treinou tanto o mindset deles, que quando eles recebiam uma prova, já não assustava mais. E por quê? Porque eu percebi que a prova em si, o ato de receber a prova, estava dando vários gatilhos de ansiedade. E aí os professores, eu sei que dá um trabalho a mais, vou falar que sim, mas o resultado é tão bom. E aí os professores falavam, eu não tenho paciência. Gente, era xerocar, era diagramar a prova ali, né? E eu fazia isso uma vez por semana, né? Uma vez a cada 15 dias, que uma semana eu passava o conteúdo, a semana era o exercício, né? Eu só colocava na estrutura de prova, até para colocar o nome, a data e tal, né? E aí eles colavam no caderno e boa. E aí todo mundo, eu não tenho tempo para isso, eu não faço isso, você é boba de fazer isso. Na hora que eles viram o resultado depois na sala de aula, o quanto mudou, né? Do tipo assim, foi o quê? Criar a rotina, o mindset, tudo para os alunos para se sentir confortável. E aí você falou, né, da mão, a importância, gente. Pegue uma pessoa depois que tem alguma lesão, seja artrose, seja fibromialgia, no final da vida não, porque tem pessoas muito, muito jovens que têm isso. Mas qual é a dificuldade que tem depois por conta desse movimento? Ou seja, a gente tem que perceber se a gente está perdendo também. Teve um aluninho meu que, para mim, né, não teve o diagnóstico todo, mas ali na observação em sala de aula, eu acho que teve uma dispraxia ali, né? E a mãe, ele não conseguia abrir a garrafinha dele d'água.
E aí o que a mãe fez? Comprou uma garrafinha que era antiga, era de rosca, bonitinha. Ele tinha um zíper, que ele tinha muita dificuldade em abrir o zíper. E eu falei assim, ó, a partir de hoje você vai fazer o seguinte, você vai colocar a garrafinha no chão, vai segurar com os pés, vai segurar com uma mão e vai tentar abrir. A gente vai desenvolver isso nele. Coloquei toda uma estratégia, eu já estava fazendo uma observação, ia colocar no relatório para eu observar em casa, né? Aí daqui a pouco ele aparece com um estojo e uma garrafinha nova, uma garrafinha que você apertava o botão, saiu o bico. O estojinho que era de tampa. Aí eu falei pra mãe, falei assim, ai mãe, eu vi que ele trocou o material aqui, a garrafinha dele e o estojo amanhã, porque ele derrubava tanto para abrir, ele demorava tanto para abrir, eu não tinha paciência para esperá-lo abrir. Eu falei, então, mas você acredita que ele também demora aqui na sala de aula? E eu coloquei estratégia para que ele fizesse? Para a gente realmente fortalecer ou ver, observar a capacidade dele de fazer isso para iniciar talvez uma investigação. Então, essa observação que eu queria trazer aqui para ver seu ponto de vista, quantas vezes a gente vê a dificuldade da criança e a gente proporciona uma solução. Só que essa solução não desenvolve a criança. A solução parece que é enxugar um gelo. Você vê muito por aí, Thaís, isso? Muito. Eu tenho um caso de uma criança que chegou para mim em maio do ano passado. Ele tem menino, ele tem 9 anos, os pais super parceiros, uma graça, uma graça. E ele veio com 5 hipóteses: dislexia, TDAH, autismo, e deficiência intelectual. E eu olhei para o menino quietinho, assim, penteadinho, bonitinho, cheirosinho, aquele primeiro impacto, né? Tá. Oi, fulano, tudo bem? Faça as letras do alfabeto. Não sei. Vamos tentar? Tentou. Aí começa a observar. Pega o lápis para mim. Como que vai escrever assim? Não vai. Aí eu falei, vamos brincar de panelinha? Ah, isso é coisa de menina. Eu fiz, não, você não vai no restaurante, você não vai no lugar. Pega o talher para mim. Uhum. Como que você come? De colher. 9 anos. Ah, quem corta a sua carne? Minha mãe ou minha avó? Como que é a sua rotina? Ah, eu acordo de manhã, a minha mãe me dá banho, a minha mãe me veste, a minha mãe me dá café da manhã na boca. Como que a criança vai aprender na escola? Minha mãe tem que ir na escola também. Aí, o que foi feito? Todo um trabalho de rotina, explicar para a mãe cada neurodesenvolvimento na fase de cada criança, que é a cartilha, né? Toda mãe que começa comigo recebe a cartilha de identidade e autonomia dentro da faixa etária da criança. E aí eu falei para ela, vamos desmamar. Ah, mas ele fica o dia inteiro com a avó. Vamos desmamar a avó também. Sim. E vamos. E nisso, a mãe me manda um dia ele lavando louça, dançando. Eu fiz joia, ele arrumando a cama. Hoje ele lê, ele escreve, ele tem uma percepção de memória incrível, faz acompanhamento com a psicopedagoga tradicional com alfabetização, porque ele está indo para o 4º ano e tem lacuna de aprendizagem por falta de estímulo. Sim. Mas em 6 meses, ele andou quase 2 anos. Sim. Com a observação e a alteração, porque não adianta observar e também não colocar em prática, né? Não adianta observar e não colocar em prática. Assim como, se você percebe na sala de aula que a criança segura assim, tá errado. Que a criança segura assim, tá errado. Por quê? Porque ela não faz o movimento do dedo. É o dedo que escreve, não é a mão. A mão vai fazer movimentos maiores para um desenho, para uma arte. Esse movimento é educação física, mas a escrita é o dedo. Então, ai, mas Thaís, o que eu faço? Uma fita crepe, um durex, passa aonde a criança, aonde é o dedinho? Explica para ela, ó, a pinça. E o dedo do meio apoia atrás.
Pega um elástico, Sim, amarra o elástico, a criança segura o elástico, compra aquela borracha. Ah, eu não tenho dinheiro, fura a borracha, sim. né? Tem que isso é desenvolvimento neurocognitivo. A Porque tem uma relação. cursiva é neurodesenvolvimento. Ah, ele precisa fazer cursiva para ficar com a letra linda. Não, ele precisa fazer letra cursiva porque as sinapses, os neurodesenvolvimento, todo o processo de aprendizagem vem Vem daqui. daqui, dos Sim. nossos, dos nossos, esqueci o nome, meu Deus, do tato, olfato, paladar, dos nossos Sentidos. sentidos. É que Nós temos sentidos para aprender. por isso que a gente fala de sentidos, a gente fala também tanto das emoções na aprendizagem, mas aí já é Sim. um outro porém ali, né? Mas é extremamente atrelado. Tem estudos, sim, que comprovam que a memória de longo prazo se consolida melhor com a escrita. Então, por mais que tenha N aplicativos de organização, de. Gente, nada substitui o caderno e o lápis, nada. Eu faço os cursos que eu faço, eu escrevo tudo, depois eu faço até um bloco de anotações, tiro foto e arquivo lá para ter digitalmente, que é melhor às vezes a gente acha. Mas nada substitui a criança escrever. Tem muitas escolas, principalmente na Europa, que estão tirando os iPads, os iPods, né? E ainda assim, se porventura, olha, Jéssica, eu já estou no trabalho, no mercado de trabalho, preciso, não dá para ficar chegando na reunião. Tem muitas canetinhas que dá para escrever no tablet também, né? Eu não sei da onde que veio tanto material pronto para essas crianças que eles têm que só preencher, como se a vida fosse um eterno preenchimento. E não é, é criação, é desenvolvimento também. Então, às vezes fala, ai, você acha? A escola tem impressora, aí tem livro e a professora faz copiar, a professora faz. Gente, a mãe, às vezes o pai, não tem a noção de quanto é importante esse movimento, esse desenvolvimento. Então, cabe ao professor se respaldar de informação para falar, olha, mãe, eu sei, a gente tem sim material, mas o que eu quero com essa atividade é isso, isso, isso. Então fica de boa aí, tranquila, fica calma aí no teu coração, né, que não tá matando o tempo, porque vem uma época que falava que o professor que dava coisa para copiar, o professor que fazia escrever, o professor que estava matando o tempo de aula, né? Não, a criança literalmente precisa dessa pausa, às vezes, né? A escrita faz parte da aprendizagem, né? Tem até uma frase que eu não sei de quem que é, mas eu gosto de falar que nada passa, nada chega, né? Do cérebrozinho para a mão se não passar pelo coração. Então aqui é o cognitivo, aqui é o emocional e aqui é o desenvolver da criança, né? O E realizar. a criança não copia, não tem esse registro viso, cognitivo, motor, tá? Sim, Então, professoras de plantão, viso, cognitivo, motor. Aí ela chega em casa e a mãe fala assim: amor, filhinho da mamãe, né? Vou usar a Letícia como exemplo. Letícia, vai lá com a mamãe e pega a caneca vermelha no armário do lado esquerdo. que? Onde? É, por quê? Espera lá, o viso, vermelho, caneca. Cognitivo, armário do lado esquerdo. Motor, ir pegar. Isso é processo. Isso é... Sim, Aí a professora chega para a mãe e fala: seu filho é TDAH. Não é, não é. Tá faltando neuroestimular. As sim. escolas padronizam material apostilado. Pá! Que lindo! Vou matricular minha filha na escola tal com sistema tal. Gente, o material do Augusto Cury, não vou ganhar royalties, mas eu vou falar das emoções, é fantástico. Mas não adianta você ter um material apostilado, você pagar um material sobre emoção, sobre psico, e não ter quem aplique da Clica. maneira correta. Se Isso é um você gargalo. chegar para o seu professor e falar assim: vou pagar um curso para você aprender, e esse professor não se animar, não serve para ser professor. Ele tem que estar ali dentro do espaço querendo ser professor. Tá? Eu estou lendo os elogios, mas eu preciso prestar atenção aqui. Tá? É Por isso. quê? Porque a gente precisa disso. Ah, mas a gente estava falando no começo da live para quem não pegou.
Eu, por 10 anos, fui coordenadora. Em 10 anos, eu fiz mais de 35 cursos extras curriculares, estando 16 horas pensando na escola, olhando, observando, analisando. Por quê? Porque a gente não pode deixar de estudar, para a gente poder orientar. Certo ou errado, a gente não pode deixar de estudar. E o pai que está vendo que a criança não está querendo ir para a escola, por quê? Escola, me dá a mão, me ajuda, ele não está querendo vir. É um triângulo amoroso. Está com dúvida? A escola não está conseguindo ajudar? Busca uma psicopedagoga, Sim. busca uma psicóloga, busca uma terapeuta sistêmica, sabe? Busca alguém de confiança, que tenha uma ética profissional, que possa ir lá e falar o que está acontecendo. Às vezes, nós que somos mães, não queremos escutar. Eu não quero escutar que minha filha bateu no amiguinho. Eu não quero escutar que minha filha mordeu o amiguinho. Eu não quero escutar que minha filha cuspiu no amiguinho. Eu quero escutar que minha filha é limpinha, cheirosinha, faz tudo. Mas a gente não tem robô em casa, a gente tem crianças. Eu Sim. fui a mãe da criança que mordia. E eu era coordenadora da escola, da educação infantil. E a professora Tix, e falava, Lelê mordeu mais um. Lelê mordeu mais um. E eu tinha que passar o óleo de peroba na cara e a mãe da criança explicar para outra mãe que isso é fase neurocognitiva da sim. criança. Tudo Você é não boca. pega o neném, você não pega o neném e fala, ai, que pé de pãozinho, vou morder. Por que a criança É. não pode morder? É uma Né? fase, às vezes o pessoal vem, ah, eles estão mordendo muito, eu falo assim, mas então, é que tem essa fase que tudo eles simbolizam com a boca, eles expressam com a boca, é o riso, é o choro, é a mordida, tudo, né? E E tem o que adulto entender que morde a caneta? que E a fuma, fase oral aqui? é, Exatamente. E a fase oral? Então, tudo isso é do neurodesenvolvimento. sim, Agora, você chegar para uma criança numa sala de aula e a mãe falar, professor, eu preciso de ajuda. Ai, mas por quê? Seu filho é tão quietinho na sala de aula. Seu filho não me dá trabalho, não faz xixi na calça. Vai no banheiro só quando ele realmente precisa. Cadê a atenção da escola em relação a essa criança? A criança que está lá no fundo, às vezes ela não está vendo, às vezes ela não está tá enxergando, às vezes ela aprendendo. tem um problema de autoestima muito grande. E às vezes esse problema não traz de casa, é da personalidade da criança. Nem. Eu fui, eu fui essa Ó, criança, e o pessoal fala, ai, as crianças que melhor se comportam não quer dizer que as crianças que não precisam de ajuda, né? exatamente, Porque a exatamente. gente sabe o que a gente segura lá dentro do coraçãozinho. Porque eu fui educada para não reclamar, para não abrir a boca, para não falar nada, nunca ter razão de nada. E eu lembro uma vez que eu tive praticamente um ataque de pânico com uma professora do terceiro ano, porque eu faltei que eu estava doente, que eu não faltava para nada, e ela me deu pronome na aula. E eu não tinha Google para saber o que era pronome depois, e eu não entendia o que era pronome. Eu pedi para as outras criancinhas me ensinarem. E ela me xingou tanto, 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 tanto sobre o pronome, que eu acho que eu fiquei até hoje, se eu for numa palestra, alguma coisa, eu tenho dificuldade de sinalizar, viu? Não sei ainda. Pode me explicar novamente? É, Né? sou eu com a matemática. Eu falo, graças a Deus eu tenho o César aqui no Espaço Fontes, que é professor de matemática, trabalhava comigo lá na escola e até hoje eu brinco com ele. Ainda bem que você está aqui comigo, porque a hora que aperta eu falo, César, senta aqui comigo. Por quê? Porque a gente traz isso. Além de trazer a dificuldade genética que a gente tem, gente, lógico, tem coisa que é genética, tem coisa que é aprendido no meio social. Agora eu preciso falar uma coisa, Zuzi, que é muito importante. A observação em relação à escola também. Por Perfeito. quê? Nem todo professor fala não para a mãe porque ele não quer fazer. É porque a escola não permite. Nem todo coordenador fala não para a mãe ou para o professor porque ele não quer fazer. Aquela pessoa que está trabalhando dentro do ambiente escolar ou dentro de uma empresa, né, de uma multinacional, ela vai fazer o que a empresa em que ela trabalha prega. É muito Sim.
difícil a gente trabalhar num lugar que às vezes não concorda com a gente. Mas daí é uma escolha nossa de tentar mostrar as possibilidades. Então, quando o pai chega para a escola e fala, preciso de ajuda, e a coordenadora fala assim, não sei se a gente pode te ajudar, marca uma uma reunião, direção, coordenação e professor. E aí você fala, olha, eu confio na escola e gostaria que a escola me ajudasse. Envolveu a direção vai entender os propósitos. Não que a professora e a coordenadora não passem a realidade, mas depende muito da visão da escola, do que a escola quer pregar. Eu não estou julgando, tá, gente? Mas é uma realidade que a gente encontra. A gente encontra escolas que adaptam tudo para todo mundo. E a gente encontra escolas que faz uma adaptação única para todo mundo. Então, esse triângulo amoroso, para funcionar, é uma abertura de observação dos três. Da mesma maneira que eu vou chegar para o meu pai e falar, olha, eu estou vendo o que você está fazendo pelo seu filho, e isso vai prejudicá-lo no futuro, o pai precisa atender e compreender e falar para a escola, olha, eu vou seguir os passos da psicopedagoga para a gente poder conseguir andar. Porque precisa. Tem escolas com professores excelentes que estão sendo travados porque não conseguem andar. Como tem escolas que não andam porque tem professores que não são capacitados para estar fazendo aquilo. Sim. Às vezes por uma falta de estímulo, às vezes por uma dificuldade financeira e a escola não consegue arcar com isso. Então, quando triângulo amoroso, escola, família e os psicoeducadores, professor, tá? Então, psicopedagogo, psicólogo, psiquiatra, escola e família, tá? A criança é a razão do triângulo amoroso. Sim. Você só vai ter um triângulo amoroso se você realmente quiser olhar para essa criança. A minha filha sempre foi vista como hiperativa e déficit de atenção. Sempre. Ia na escola, eu era coordenadora da escola, vou falar porque é um caso real e eu posso citar nomes e não tem problema. E a Letícia, filha de coordenadora, já tem um rótulo, né? E aí sempre agitada, sempre desatenta, sempre dispersa, passa pela neuro, passa pela psicóloga, passa por tudo. A Letícia tem transtorno de ansiedade generalizado. Não é TDAH, não precisa de medicação, não é TOD, porque chegaram a cogitar que ela era opositora desafiadora, entendeu? E aí eu naquela agonia, porque por mais que a mãe tenha o conhecimento, gente, a gente não lauda filho da gente, nem sobrinho, nem primo, tá? Ética profissional aí, a gente tem que contar com outros profissionais para ver de fora. E aí a pessoa virou para mim assim, por que será que a Letícia é ansiosa desse nível? Eu passei para minha filha. O meu contexto social e de vida, workaholic, tudo pronto, tudo na hora, desenvolveu na minha filha isso. Então, nesses 2 anos de diagnóstico, o que nós estamos fazendo? Voltando. Acelerando. Desacelerando. Letícia, no seu ritmo. Letícia, no seu tempo. Letícia, vamos segurar? Ela ficou 10 dias esperando a aula de circo. Ela teve até coceira no couro cabeludo. Eu, de ver ela coçando o couro cabeludo da dermatite atópica, tive também. Olha o que uma ansiedade na outra desencadeia. Então, a escola, a coordenadora sabe. A Letícia tem ansiedade generalizada. Os professores sabem. Então, quando ela começa, lê, vai beber uma água, vai no banheiro, lava o seu rosto. E uma dica, gente, o abraço borboleta. Não sei se vocês já conhecem, mas o abraço borboleta, a criança vai se abraçar assim. E as mãozinhas vão fazer a automassagem aqui nesse nervo. Então, a criança vai respirar com as mãozinhas aqui. Pronto. 10 respiradas, volta, bebe uma água.
Mas os professores aprenderam a conhecer esta criança, como eles têm que aprender a conhecer outras crianças e todas as crianças, Sim. porque a gente precisa olhar para essas crianças, não ver. O ver é fácil. Tá penteada, tá cheirosa, tá limpinha, fez a sobrancelha, pôs cílios, que agora as meninas andam tudo com aquelas coisas penduradas, né? Tá de batonzinho na boca. Mas você tá olhando para essa adolescente? Por que que ela tá mega maquiada às 7 horas da manhã? O que que ela tá querendo te dizer por estar mega maquiada às 7 horas da manhã? Por que que o menino chega na escola de capuz, encolhido, nesse sol de racha-coco, e tá lá encolhido, não quer tirar o boné? O que está acontecendo com essa criança? Eu não vou perder 10 minutos da minha aula. Eu vou É. ganhar 10 minutos com o meu aluno. É isso E, que está faltando nesse olhar. e é uma coisa que é engraçado, que 100% das crianças são seres humanos, 100% dos pais são seres humanos, e a gente acha que a gente não precisa olhar para o ser humano e conhecer o ser humano, né? E uma coisa que eu falo com toda a minha maturidade, né, dos 40 e trololó, mas com toda a experiência de vida, é que quando a gente aprende a observar o outro, o maior beneficiário é a gente mesmo, porque a gente começa a se observar. E nenhum ponto de desenvolvimento e melhoria não acontece se a gente não saber quem a gente é, em primeiro lugar, para saber o que a gente quer se tornar. Então, por exemplo, só de a gente saber, eu tenho uma aluna com ansiedade generalizada, tá? O que é isso? Como que eu posso ajudar? E é esse, por exemplo, esse abraço borboleta, pode ser para a criança, sim, mas pode ser para você, professor, entre uma aula ou outra, uma respiração, porque tudo que a gente ajuda, a gente estimula a criança, volta para a gente também. Por isso que eu falo que esse olhar para a educação é um olhar para a gente mesmo. O foco de tudo que eu faço, Thaís, muitas pessoas acham e até brigam comigo quando é algum rios que eu falo alguma coisa sobre o aluno, né, do bem-estar do aluno, mas tudo que eu faço, o foco é no professor. Porque quando o professor está acolhido, quando o professor está intencionalizado, faz as coisas com a intenção, com segurança, tudo flui melhor. Não estou falando que flui sem dificuldades, porque a gente vai ter, né? Onde é afeto, nós somos afetados, onde tem relacionamento, tem desafio. A gente não olha para isso, a gente olha para somos seres humanos, temos as nossas imperfeições, está todo mundo nessa estrada do desenvolvimento, e quanto mais e melhor a gente se acolher, menos vai ter que ser, ele se desgaste com o desenvolvimento, né? Porque você falou da escola em ajudar. Muitas vezes a escola tem essa cultura de ajudar um aluno ou uma família do tipo fazer mais, fazer além. Primeiro que fazer, eu acho que o que tem que ser feito, fazer o nosso papel, porque nós somos educadoras. Muitas vezes Exatamente. não só dos alunos, mas é de uma comunidade como um todo. E a gente é exemplo, a gente está sendo olhado. Que bom que às vezes o professor fala, o professor não pode errar que todo mundo. Nossa, tá bom, mas o professor pode acertar também que vai estar todo mundo com esse mesmo olhar. E se não tivesse, falou, acertei aqui. Porque que é o autorreconhecimento, né? E às Sim. vezes, você trouxe o seu exemplo pessoal ali, que foi maravilhoso para a gente se conectar com o pessoal que está aqui agora, e o pessoal que assistirá também. Às vezes a gente precisa desse suporte, que é mais profissional, que às vezes o pai, mãe, vai acabar desabafando no trabalho. Não digo se desabafar, mas procurar uma solução. E às vezes a gente entra nesse cego guiando cego, né? Que às vezes a gente precisa de algum profissional da hora de fora. E aí, eu e a Thaís, a gente, né, nessa live, depois a gente vai divulgar mais, essa assessoria que muitas vezes pais podem ter, né, de profissionais, né, que a gente cria aqui uma rede para a gente ter essa troca, para ter casos de estudo sendo debatidos pela gente e através, né, do nosso conhecimento com as famílias também. Então, porque às vezes a escola dá uma orientação, o profissional desse triângulo amoroso também dá uma orientação e o pai e a mãe não sabem o que fazer. Então a gente vem ali como se fosse selar, né, esse triângulo aí com o nosso conhecimento, que a intenção é levar o olhar, né, profissional, mas humanizado. Porque quando a gente fala que é profissional, às vezes o pessoal acha que é de técnica e frio. Muito pelo É. contrário, né? A gente entende as nossas
nosso dever e a nossa ética profissional, bem como a nossa possibilidade aí de estender a mão, né, tá? Porque já deu uma hora de live aqui e eu Não, vou ficar é, falando. o intuito que a gente está tendo agora, para quem está nos assistindo e quem vai assistir depois, é que a gente vai abrir um grupo de estudos e mentorias para que a gente consiga nortear vocês nessa situação. Ah, eu sou mãe de primeira viagem, a escola está falando que meu filho é desatento, não sei que profissional procurar, o que eu faço, para onde eu vou. A gente vai nortear vocês, dando suporte até esse diagnóstico estar pronto. Ah, mas eu me sinto insegura em ir sozinha na escola. Vocês vão comigo? Se for na nossa região aqui, se a gente tiver a possibilidade de ir, a gente vai, senão a gente vai achar alguém que a gente conheça para auxiliar vocês. É esse o objetivo, porque é muito importante aos pais e a escola terem essa segurança. Porque às vezes a escola também tem dúvida a respeito do diagnóstico. Não é só o pai e a mãe. A Sim, escola também tem dúvida. Ah, eu sou professor, quero dinamizar, quero dar uma aula lúdica, quero fazer uma aula mais ativa, com uma escuta ativa, com uma fala ativa. Como eu faço? A gente vai ajudar também. Tudo isso dentro de comprovações, né, que a gente tem do conhecimento das USE, do meu conhecimento e com a prática. Porque sim. não adianta só a gente ter a teoria sem a prática. Quantos de nós nos formamos e a hora que chegamos no mercado de trabalho, falamos assim, pera lá, não foi isso que eu aprendi, está totalmente ao contrário, não está batendo lé com cré, É. não tá andando, né? Então é esse o nosso objetivo, a gente se juntar a vocês, né, para poder apoiar vocês. A gente vai definir qual WhatsApp vai ser esse grupo de estudos aí. E a gente vai definir quinzenais à noite, né, Zu? A gente ainda Sim. está vendo. A gente pensou à noite porque daí a criança está dormindo, os pais podem assistir, podem ver depois gravação. A gente vai estruturar isso para a melhoria de vocês. E a intenção é aliviar os corações, né? Não, não é lógico o desenvolvimento da criança, porque o foco sempre é na criança ali, né? Que ela consiga desenvolver, mas porque gera muita culpa, muita insegurança, né? Muitos caminhos assim de sentimentos que não nos ajudam nessa jornada de transformação, né? É lógico que cada diagnóstico é único, porque cada criança é única e a gente tem essa sobreposição, às vezes, de transtorno envolvido com o sociocultural da criança, com a genética. Então, assim, não é receita de bolo, só que alguns caminhos a gente sabe quais são os melhores para percorrer, desde a criação da rotina e também, gente, porque muitas vezes a gente não consegue estruturar e fazer tudo que é dado, né, que é passado. Então, o que eu priorizo, o que eu faço, né? Então, assim, quem assistir a live ou agora, né, pode mandar lá tanto no meu direct como da Thaís, e tem interesse, a gente depois entra em contato, quando a gente tiver tudo mais estruturado, mas na verdade a live foi mais para apresentar também a ideia e para trocar com vocês, porque tem muita informação nisso. Né? A cada dia é um estudo novo, a cada dia é uma atividade nova que tem que ser feito. E quando a gente fala, a Thaís trouxe a quantidade de cursos que ela fez, eu também fiz muita coisa e às vezes eu, eu falo assim, nossa gente, parece que não adiantou de nada esse curso, parece que eu fiz. Aí daqui a pouco tem um caso assim, aí tem uma assim, gente, eu já vi isso, então nada é perdido, nenhuma orientação é perdida. Mesmo para saber se às vezes não é tão funcional. E aí, quando a gente tem o conhecimento, a gente consegue intencionalizar o que a gente quer. Porque a gente tem que sair, muitas vezes, tem a intuição dos pais, né, de querer sempre o melhor para o filho, porque é isso que a gente quer também para os nossos alunos. Só que saber o que a gente está fazendo, qual o objetivo que a gente quer chegar, né, ter esse norte, é imprescindível para que caminhemos mais rápido, né, mas não nessa velocidade do outro, mas sem sair dessa estagnação, porque todo mundo quer resultado. A criança também fica sedenta por resultado, a família também, né? Não é questão de atropelar os marcos de desenvolvimento e a fase da criança, mas é extrair o melhor de cada um, né, tá? E assim, é um caminhar mais seguro. Não é, às vezes não é o caminhar correto, a gente vai errar.
como pai, como mãe, como profissional, como ser humano, a gente vai errar. Então, é o que eu falo, às vezes, quantos nãos você, como adulto, já ouviu na vida? Quanto você sentiu a dor de crescer, de ter responsabilidades, de ter os boletos, os cartões de crédito para pagar, de ouvir de uma pessoa que dentro da sua hierarquia o que você está fazendo não é o suficiente. A gente, como adulto, sofre. E a criança que chega em casa com o boletim nota baixa e a mãe fala assim: você não conseguiu porque você não se dedicou. Até onde essa criança sozinha consegue se dedicar? Até onde essa criança está conseguindo ler, está conseguindo escrever? E aonde essa escola está observando isso? Então, tudo isso são processos. E são esses processos que a gente está abrindo aí a mentoria para poder ajudar vocês. Seja processo de professor, seja processo de escola, seja processo de pais. Se a gente achar que tem que ser tudo junto misturado, vai ser tudo junto misturado. O intuito é ajudá-los para que a gente consiga uma educação de qualidade, para que a gente possa olhar as nossas crianças e escutar as nossas crianças. E uma coisa é certa, os nossos 5 sentidos estão aí para a gente aprender. Então, tá na educação infantil, vamos vendar os olhos, vamos experimentar o morninho, o calor, o limão, o morango, né? O que é amargo, o que é azedo, o que eu gosto. Será que eu realmente gosto? Ou eu estou gostando porque o outro está gostando? Qual é a autoimagem dessa criança? Como a escola está trabalhando isso? Eu, como mãe, como pai, como que eu estou identificando isso na minha filha? Por que a minha filha está se maquiando 7 horas da manhã? Para quem que ela precisa se parecer tão bonita? O que a autoestima dela está mostrando para mim que eu preciso da escola para que a escola me fale isso? Que eu preciso do professor para que eu fale isso? Ou por que eu estou vendo, não estou olhando, e a escola chega para mim e fala: mãe, você não acha que ela está muito maquiada? Não está acontecendo alguma coisa? Quem é o seu filho em 4 paredes? Ou no contexto de celular? Então, tudo isso é importante. A gente Que observar, a gente identificar e a gente abraçar. é observar sem julgar para estender a mão. Perfeito, tá? Ó, adorei o nosso papo. Foi maravilhoso. Muito obrigado para todo mundo que esteve aí. Vai ficar salva a live, depois encaminha. Coordenadoras de escola infantil também precisam desse olhar mais atento, que a gente consiga aí criar uma rede de apoio para as crianças, pais, profissionais, porque a gente nem está no mesmo barco, a gente está no mesmo oceano, né? Todo mundo aí. Exatamente. E a É o intenção. oceano e o céu. Tem mar para todo mundo, tem céu para todo mundo, tem espaço e tem jeito. É o mais importante. Tem espaço e tem jeito. Agora eu vou atrapalhar as luzes. Ó, se vocês quiserem, eu tenho cursos individuais de mentoria, de rotina, de observação, de ludicidade, né, Zuzi? Para Sim, quem faz a pós-graduação da Zuzi, tem lá aula bônus de observação e a Thaís está aí ludicidade, lá. aula, E né? eu vou falar uma coisa, a aula da Thaís ali, de acho que meia hora, a aula bônus da pós, entrega coisa que profissionais em pós-graduação não entregam. Tipo, pós-graduação só disso, né? Eu tô falando Sim. que foi um bônus, foi um carinho, e aí é uma porta de entrada para você se especializar, porque é uma área, gente. Do mesmo jeito que muitas vezes a gente olha ali, né, e pode ver a crise como limitante, a gente pode crescer. Que quanto mais o professor se especializar, o profissional da área da educação se profissionalizar, mais mercado tem. Que a escola continua cheia, precisamos de profissionais e profissional que é bom se destaca. Não adianta falar, ai, se não tiver no lugar que está te inscrito ali, que não está te merecendo, você vai para um outro lugar. O link da pós está na bio? Eu acredito que sim, professor. Ah, eu não sei se o pessoal tirou, mas se não, você pode me mandar um ok lá. A gente já vai ter essa primeira aula inaugural essa semana. E a Thaís também, a agenda delas de curso fica lá no perfil dela.
É só clicar para chegar até a moça. E os cursos dos 4 pontos educacionais têm certificado, é uma empresa reconhecida, e a gente tem sobre muitos, escuta ativa, metodologias ativas, atenção, ludicidade. E a ludicidade vai até a faculdade, gente. A gente É, gosta de brincar, a gente aprende brincando. Até nós que somos adultos, né? Não sim. é muito mais divertido a gente ter algo prático, dinâmico para Você aprender? quer, Essa é a realidade. você quer ver como que é? Amanhã eu estou numa escola para um bate-papo, um treinamento, né, de começo do ano. É, a diferença que faz quando você leva um treinamento com metodologias ativas para as professoras que você escuta ativa, né? É outro, né? A nossa forma de aprender, de armazenar as informações não é mais a mesma, não é tão linear como era. A internet trouxe essa abrangência aí de sinapses que o cérebro vai para lá, volta para cá. Então, esse lance de ser lúdico não é a educação infantil. A gente tem arte justamente para isso, para tirar o nosso melhor. Nós somos movidos a sentimentos e sentidos. Então, que possamos abranger todos, o tempo todo, né? Muitas vezes temos as limitações aqui do virtual, mas mesmo assim não impede que a gente possa desenvolver aí na sala de aula onde a gente está. Um exemplo clássico é você aprender a cozinhar. Você comeu uma coisa e você quer a receita. Quantas vezes você vai precisar seguir a receita até aprender a fazer o prato da maneira que você gostaria que ele fosse? Alguns de primeira, mas precisa da prática. Outros vai demorar 10 vezes, porque precisa da prática. A prática é a realização de todo estudo, de toda teoria, de todo conhecimento. As crianças da educação infantil, até o ensino médio, até as faculdades, precisam da prática. Se a gente não precisasse, não precisaria do estágio antes de você se Sim. formar, Ninguém né? fica bom fazendo uma coisa uma vez só, né? Exatamente. E, gente, educação infantil é a base do ser humano. Creche, educação infantil, essa faixa etária do 1 aninho até os 7 anos são os maiores momentos de aprendizagem, de autoimagem, de segurança emocional, de personalidade dos seus filhos e dos seus alunos. Vamos Então, combinar que tudo acontece lá, depois o resto só é isso, né? é isso. Depois é só tentar consertar. Às vezes É, não dá mais tempo, porque a nossa neuroplasticidade acaba ali nos 15, 16, 17 anos. Aí 21 anos fechou a caixinha. Tchau. ah, Bye bye. por, por isso que fala, né? Que quanto mais antiguinhos estamos, mais resistência ao novo a gente tem. Por isso que o pessoal Exato. fala, e trabalhar com criança é difícil. Falei, vai trabalhar com os pais. Tô brincando, gente. Mas é porque é natural, é biológico mesmo, não é Não, meme porque isso. A enquanto gente, você está conseguindo neuroestimular a criança, é importante. sim, Agora, você reestimular um adulto, reestimular um idoso, reestimular alguém que já tem uma concepção ali fechada, é complicado. Não é impossível. sim. É difícil, mas não é impossível. É maior resistência, né? Porque eu falo muito, às vezes a gente acha que a gente, a gente tem que se desprender de uma característica, de uma forma que a gente trabalhou, às vezes, para ser uma nova melhor. Só que o Sim. novo dá insegurança, dá medo, sair da zona de conforto, né? Será que se eu, Dói. dói? Será que se eu aplicar uma metodologia ativa e não der certo, os outros professores vão passar a tirar sarro, os alunos não gostarem? Tá. Isso pode acontecer, mas pode acontecer também que seja ótimo, que dê tudo certo. A gente só vai saber ali na prática tentando, né? O E de resultado de repente fazer o a mesma coisa. professor e de repente o professor se encontra nisso, tem uma gama maior de vontade de estar ali, né? Sim. É que nem a turma fala assim, que depois que eu voltei para a clínica, que eu já era da clínica, fui para a escola, voltei para a clínica, minha filha fala assim, mãe, eu não posso ir no Xing Ling no supermercado com você. Eu falo, por quê, Lelê? Porque tudo vira brinquedo. Eu fiz, Tudo, claro, tudo é brinquedo. tudo, Tudo serve para a gente poder desenvolver. tudo. Né? O mundo está aí para a gente se desenvolver. E é isso que a gente quer que vocês façam, professores. Usem a imaginação, sejam crianças com as suas crianças. Pai, mãe, a gente precisa ser pai e ser mãe, mas a gente pode ser criança com eles também.
o que doeu em vocês lá atrás. Vamos mudar uma forma de explicar para que doa menos neles. Vai doer porque às vezes não é você que vai ensinar, mas é preciso, é necessário. É, a gente, quando acolhe as crianças, acolhe a nossa criança também, não se esqueça disso. Eu falo que é o único trabalho que dá para acolher a nossa criança ferida enquanto a gente recebe dinheiro. Você tem que pagar por isso. Com Mas, certeza, com certeza. mas é isso, querida. Ó, um beijo, bom dia a todos para que Beijo, ficaram até aqui com a mais. gente. Fica bom de tudo. Obrigada, querida. Beijo, até mais, Beijo. pessoal.